Tensão no Oriente Médio. Estados Unidos mudam embaixada para Jerusalém e palestinos protestam. Tribunal de Contas da União diz que instituições federais não atendem condições mínimas de serviço. E ainda, pré-candidatos vão poder receber doações de eleitores pela internet. Isso e muito mais agora no Redação Novo Tempo. Olá, muito obrigado pela sua companhia com a gente, começando mais um Redação Novo Tempo. É um prazer ter você acompanhando esse programa, tanto pela TV quanto pelo rádio, já que a gente retransmite o Redação também para a Rádio Novo Tempo. Nas nossas redes sociais, você sabe, é sempre bem-vindo a comentar, a participar, nosso facebook.com/NTJornalismo. A gente tem também uma página no Instagram, @NTJornalismo. E o nosso site, onde você encontra todos os programas, inclusive para você assistir de novo se quiser, novotempo.com/jornalismo. É um portal do jornalismo onde estão todos os programas que fazem parte do jornalismo da Novo Tempo. E aqui no sofá hoje eu estou acompanhado por Breno Moza. Tudo bem, Breno? Obrigado, viu, pelo convite. É bom estar aqui. É bom, né, ter você aqui também, viu? Do outro lado aqui, eu vou para o outro lado. Gabriela Frontini, seja bem-vinda outra vez ao Redação. Eu que agradeço. É sempre bem descontraído poder sentar aqui e conversar um pouquinho sobre os assuntos mais interessantes da semana. Sempre bom ter vocês dois aqui. E Suzaine Lima. Como sempre. Tudo bom, Suzaine? Tudo bem, Hélio? Olá, queridos. Eu quero mandar um abraço para uma família que eu conheci nessa semana. Uma família que assiste bastante a Novo Tempo, conhece todos os programas, foi muito legal encontrar eles. É o Ailton Rosa, a Rita e os filhos Sadraque e a Sabrina. Eles são de Itapira, no interior de São Paulo. Então, um abraço para vocês. Obrigada pela audiência e pelo carinho de sempre. Muito obrigado. Alguém quer mandar um abraço também? Pra mãe, pro pai? Não, tranquilo. Tô bem. Então tá bom. Não vou fazer a vez do Dori aqui, né, nosso amigo. Dori Bucô. Um abraço pro Dori Bucô, então, que assiste sempre verdade, também. Um abraço Dori, coletivo que pro Dori. saudades, Dori. É abraço verdade. coletivo. Olha só, a gente traz alguns destaques de notícias dessa semana. Eu vou começar com o Breno Moza, que tem um destaque assim que... eu não sei como... É polêmico, vai. Polêmico. No mínimo. A cabo da Polícia Militar de São Paulo, Kátia Sastre, ou Sastre, não me lembro, que reagiu a um assalto, né, na porta da escolinha da filha e acabou matando o assaltante. Disparou contra ele, acertou o peito, acertou a perna e depois, no caminho do hospital, ele acabou morrendo. O que me chamou a atenção não foi nem isso. Ela é policial militar, diante de uma situação de assalto ela reage. No dia seguinte, no litoral de São Paulo, outro policial reagiu dentro de uma farmácia. Poucos dias antes, outro policial, a paisana, também reagiu a outro assalto. Isso é comum. Me chamaram a atenção, enfim, logo depois disso, isso foi no sábado, dia 12, dia 13, domingo, o governador Márcio França foi até Suzano, onde aconteceu tudo, homenageou a cabo, já rola boato de que ela vai ser promovida por ato de bravura, coisa do tipo. O comandante da Polícia Militar esteve junto com o governador. Formalidades de polícia militar. Até aí, tudo bem. O que me chama a atenção são as reações disso, né? Primeiro, a posição do governador Márcio França de homenageá-la. Esse coronel Vieira, eu não me lembro o nome dele, Vieira Salles, não me engano, o novo comandante da Polícia Militar, desde o ano passado, ele tem um discurso anti-letalidade. Ele quer que a polícia de São Paulo mate menos, sempre. Ele diz que isso é uma prioridade nova da Polícia Militar paulista. E tem acontecido, desde que ele assumiu a gestão, caiu uns 17%, 18% as mortes por policiais. Outra coisa que me chamou a atenção, e que daí eu uso até para chamar a atenção das pessoas que nos acompanham, é o caso da fake news. O deputado Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro, sofreu ao longo dessa semana, por conta desse acidente, enfim, desse incidente, um caso de fake news. Foi publicado aí um falso tweet dele, dizendo que mais uma vítima da sociedade havia morrido, um texto desse tipo, que ele nunca tweetou. Bastante grotesca, inclusive, essa imagem que rodou pela internet, aí eu cheguei a vê-la.
Eu chamo a atenção do espectador para que a gente se atenha a esse negócio de fake news, né? Quantas pessoas publicaram? Eu vi mais do que uma pessoa publicando esse suposto tweet do Marcelo Freixo. Não quero defendê-lo e nem a policial, cada pessoa tem o seu próprio julgamento quanto ao caso, mas chamo a atenção especificamente sobre as fake news. Valia a pena dar uma olhadinha, quem sabe, nesse caso, no Twitter dele, né? Para ver se realmente estava ali o tweet ou alguma coisa desse tipo. E a preguiça estaria. deixa? Checar a fonte, preguiça, É né? mais fácil, checar a fonte. é Pois mais fácil só receber a informação, por mais estranha que pareça, Pois quer é. passar. Infelizmente, as pessoas não gostam muito de checar. Ô, Gabi, Falando Agora- em eleição, né? falando em eleição, e agora não é fake news, é verdade. Vai dar para Verdade. fazer vaquinha online para a campanha política? Dá para acreditar? Foi aprovada essa semana a vaquinha online. Então, um cidadão comum, pessoa física, vai poder doar para algum pré-candidato. Até o dia 15 de agosto, né, a gente vai ter aí os candidatos. E se por acaso essa pessoa para quem você doou não for um candidato de verdade, esse dinheiro retoma, Como assim não for um volta para candidato você. de verdade? Não, Ah, sim, porque são pré-candidatos. são pré-candidatos tá certo. ainda. Então, se ele de fato não se tornar um candidato e você tiver doado para ele, essa doação volta para você. Existem aqui algumas questões para que esse dinheiro vai poder ser usado, tudo mais. Material impresso de campanha, propaganda, Certo. aluguel de algum comício, os próprios comícios, tudo mais. Mas a minha questão é, se hoje em dia, com tanta corrupção nesse meio que a gente tem visto, algum cidadão vai doar para algum Eu pré-candidato? estava esperando um tempo para fazer essa pergunta. O povo não quer nem votar, que é Não quer nem obrigatório, votar, quem dirá né? dar dinheiro. Porque as doações de campanha de empresas, tudo mais, a gente sabe que tem aquele interesse por trás e tudo mais. Agora, como que o cidadão vai se beneficiar? Ele tem que acreditar muito naquele político para fazer uma doação de pessoa física, né? Eu acredito que não vai dar muito certo isso, não. Assim, Talvez não, a mãe e o pai. não vão arrecadar muito. Tem até um Tem a limite militância, aqui. né? Militância. Tem. Tem um limite de doação, viu, Hélio? Se você quiser doar, você não pensa que vai doar todos os seus milhões. é muito, não? Não. Como é que é? R$1.000,64 por dia. Nossa! Por dia. Ah, por dia. Por dia. Então, assim, eu acho A até... gente discutiu aqui outro dia a média salarial do povo brasileiro. Mais de 90% dos brasileiros recebem abaixo de R$3.500 no mês. R$3.000 Como é que você estipula que dá para doar 1.000 por dia? por dia. Então, eu acho uma coisa muito É estranho, utópica, é muito... estranho. Bem estranho. Para mim Nossa, é suspeito até, mais do É. que estranho. A 1.000 pessoa por tem dia, que 30 ser mil muito por mil- mês, vamos dizer assim. Sim, Tem que ser muito, muito militante para fazer esse tipo de doação, não? tem que ser militante e rico, Suzane, É, porque para doar. O difícil é achar militante É claro, rico. né? É até 1.000, tá, tudo bem, mas o limite é bastante alto. O limite é alto, porque é diário, né? E daí isso me chama a atenção, uma coisa, né? Como a gente gosta de ser burocrático, né? 1.000 por dia. Será que eu vou doar 1.000 na segunda e 1.000 na terça? Ou eu que entendi errado? Não podia ser, então, 30 mil num mês que fosse? Eu não sei, isso reforça minhas suspeitas, dá a impressão de que assim, é uma regra para mostrar, olha, nós estamos regulamentando tudo Sim. isso aqui, não Até é de porque qualquer jeito. vai existir uma transparência muito grande em que esse dinheiro vai ser investido. Então, a propaganda é essa, né? E aí, Isso aí como é para o exterior ver, como disse o É. Elis. Olha como como o é que Brasil é vai organizado. funcionar? será que Eu vão ter digo, laranjas aí? Quem Olha, que vai gerenciar o dinheiro? Porque Empresas já que se au- o candidato não passar, vai voltar, quem é que vai estar cuidando desse dinheiro? Não entendi. pois é, empresas autorizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral que vão poder receber essas doações. Só que eu também não Terceirizado. consigo Empresas, Empresas visualizar. privadas, terceirizadas, quem sabe, né? É. Já- Previamente cadastradas no Claro. TSE. Mas, assim, eu também não consigo visualizar essa fiscalização. Hoje tudo é muito informatizado, essa nova doação nessa vaquinha virtual vai ser toda informatizada também, por cartão de crédito, boleto bancário, enfim, transferência online, para facilitar essa transparência, como eles estão dizendo que vai ser, e essa devolução se por acaso o pré-candidato não for, de fato, um candidato. Mas eu acho difícil realmente haver essa fiscalização tão rigorosa, apesar de toda essa informatização. Porque Eu acho lucrativo, né? Porque, ó, a gente Muito. vai a partir de quando? Segunda-feira já? já está valendo. Desde Já, vamos dizer terça-feira. 15 de Desde maio para terça-feira dessa ficar, semana aí. meio de maio, assim, para ficar, né, na redondo. O cara vai ter uns 3 meses para investir o dinheiro de bastante gente, Sim. até descobrir que o candidato não vai ser candidato e daí devolver o dinheiro. Aí Né? devolve. 3 meses investindo alguns milhões de reais, vai lucrar bem. É verdade. Talvez mais Vou fazer para uma frente, empresa a disso, eu partir acho. de 15 de agosto, quando forem oficiais, né, os candidatos, Candidaturas. que daí essa vaquinha virtual cresça, digamos assim, porque ela pode ser feita até o dia
do primeiro turno. Bom, Por incrível que pareça. Até a votação do primeiro Até a turno. votação do primeiro turno. Olha só. Vamos ver, porque aqui está difícil até a fiscalização do Caixa 2, né? O TSE já disse quando era o Gilmar Mendes, falou, não tem que fazer não, tem Caixa 2 mesmo, e é assim que vai. Então, vamos criando mecanismos aí para não deixar os candidatos sem dinheiro. Ô, Suzaine Lima, dia 18, passou essa semana, foi Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças. A gente tem falado sobre esse tema várias vezes aqui no Redação. Isso aconteceu na sexta-feira. Bem lembrado, recentemente a gente comentou aqui um dos destaques, né? Falando sobre o crescimento do abuso infantil pelo Disque Denúncia. Agora, como essa semana relembrou novamente esse tema, né? Vários dados são levantados, várias informações apuradas sobre isso, e eu trago aqui um dado, assim, só para a gente ter uma noção, um último registro, que no Brasil, a cada hora, são registrados 4 casos de exploração sexual de crianças e adolescentes. Uma curiosidade, esse Dia Nacional de Combate à Violência é previsto pela lei federal, datada no ano de 2000. A data escolhida foi em memória a uma triste história que aconteceu em 1973, no Espírito Santo, com uma criança, uma menina de 8 anos, que foi sequestrada, estuprada, violentada assim, fortemente. O corpo foi encontrado carbonizado. E os jovens que fizeram isso, de classe média alta, não foram punidos, né? Então, em memória a essa história, surgiu esse Dia Nacional do Combate à Violência. E é interessante alguns dados que são registrados, né? Por exemplo, que acontece em sua maioria com meninas do que com meninos. Tem uma diferença muito grande entre um e outro. Estava com um dado aqui bem na mão, acho que em torno de uns 60% no caso do total de números registrados de violência, 60% desse total acontece com meninas e apenas 16% com meninos. Só que tem também aquela questão, violência sexual contra meninos acaba não sendo tão denunciada, falada ainda como é com as meninas, né? E nesse debate todo, durante essa semana, uma coisa me chamou bastante atenção. Embora muitos pais, alguns órgãos são resistentes a tratar do assunto sexualidade com as crianças, porque há quem diga que seria assim despertar este assunto precocemente. Por outro lado, tem quem defenda, inclusive estudos que já são feitos nessa área, mostrando que isso não interfere, você falar de sexualidade com crianças, não interfere em ela desenvolver esse lado precocemente, muito pelo contrário. É uma maneira de você orientar, uma maneira de você alertar essa criança e proteger, talvez de certa maneira, os filhos, né? E pasmem, mais uma vez os dados mostram que a maior parte da violência acontece com pais, padrastos, pessoas próximas, amigos próximos ou da própria família com crianças. Eu particularmente acho interessante ter esse tipo de diálogo. Não é o diálogo mais fácil, talvez, que um pai vai ter com uma criança ou uma mãe, mas é importante porque a gente tem esses números aqui que sempre são assustadores. O que falta ainda, Hélio, só encerrando aqui o meu destaque, a crítica que existe é que não tem um acompanhamento desses casos. Existem os registros, os números, mas depois, quando esse caso, o que acontece depois, entendeu? Como ficou essa criança, que destino tomou essa história? Então, isso ainda falta ser apurado, entendeu? Para ter um melhor acompanhamento do que está acontecendo com essas crianças que foram violentadas, os agressores. Isso talvez ainda precisa ser estudado para a gente acompanhar de uma maneira mais eficiente essa história no Brasil. Certo. Até porque são esses traumas causados em situações como essas, né? Vão ficar registrados ao longo da vida na criança e isso pode influenciar N fatores na vida dela. E elas são o futuro do nosso país, então a gente tem que também realmente se preocupar em dar essa assessoria, em ver como é que estão essas crianças, acompanhar e tudo mais, principalmente o acompanhamento psicológico, para ela conseguir conviver com aquilo e não deixar aquilo transformar a vida dela e tudo mais. Com certeza. E o meu destaque de hoje é sobre um levantamento que o Tribunal de Contas da União fez e colocou em números aquilo que eu diria que todo mundo aqui já sabe, que as instituições públicas federais ou ligadas de alguma forma ao governo federal
não são eficientes. Os dados do TCU mostram que só 3% dos serviços públicos que estão ligados ao nível federal são considerados bons. 3%, 58% são considerados ruins e o restante disso, não vou fazer a conta, aí estão na média, né? O pessoal fala, tá, mais ou menos. Só que o TCU usou uma metodologia científica em parceria com a Universidade de Brasília, a UNB, para catalogar usando o mesmo padrão que é feito fora do Brasil para análise de como é que uma instituição e um serviço público são eficientes ou não. São 3 níveis: ruim, regular ou bom, e só 3% dos serviços. E aí você pensa em tudo que está ligado ao governo federal, seja do Poder Executivo, Legislativo ou também o Judiciário. Dos 3 poderes, são serviços, são atendimentos, qualquer coisa que você pense que precisa da ação do governo, é muita coisa. Só 3% são bons. Então Todos não foi os baseado outros em são opinião. ruins. Não, né? não é opinião, é critério científico para dizer aquilo que a gente já sabe. Não está legal. Não funciona. Não funciona. Fala a nossa frase querida, é um absurdo. É terrível isso, viu? Será que é burocracia? O apontamento principal não é nem a democracia e não é nem a corrupção. Você falou o quê? Burocracia. E eu falei o quê? Democracia. O problema é a democracia, né? Porque as pessoas não sabem escolher. Mas o problema é a incapacidade de gestão. Não é nem a corrupção o principal problema, mas é aquilo que a gente sabe, né? Então, são pessoas indicadas para gerenciar e que não deveriam estar gerenciando, e aí a coisa não anda como deveria. Profissional. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente conversa sobre o conflito entre israelenses e palestinos, esse conflito recente agora, que causou a morte de mais de 50 pessoas só nesta semana. A gente volta já.